Imagens misteriosas capturadas por satélites mostram construções estranhas erguidas em um local secreto na China, sugerindo que algo perigoso está sendo preparado agora em segredo. E apesar de tudo isso, há um encontro marcado que, se acontecer na data prevista, será no próximo mês de novembro. Vamos testemunhar uma grande mudança na forma do mundo, porque há um acordo de US$ 1 trilhão sendo oferecido agora na mesa de Trump, um acordo que, se for fechado, qualquer país chamado Taiwan desaparecerá do mapa. Se não houver acordo, teremos uma guerra devastadora, pois não há alternativa. Agora, a decisão está nas mãos de quem? Nas mãos do presidente americano Trump? Como assim? É sobre isso que vamos falar hoje. Fiquem conosco. Caros telespectadores, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Opinião de Hoje. Enquanto todos os olhares estão voltados para Gaza e para os detalhes deste acordo, o acordo de cessar-fogo em Gaza, recebemos outras notícias vindas de outras regiões e notícias suspeitas. Quero dizer, sinceramente, o exército chinês inicia um ataque em larga escala para retomar a ilha de Taiwan. O exército chinês invadiu o bairro do governo na capital Taipei. Assumiu o controle do Palácio Presidencial, de vários ministérios principais, como o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Interior e o Ministério da Defesa. E também assumiu o controle até mesmo do prédio do parlamento taiwanês. Isso realmente aconteceu? Sim, aconteceu, mas foi em um campo de treinamento, o exército chinês. Só para que todos saibam exatamente o que está acontecendo. A China, recentemente, nos últimos 5 anos exatamente, construiu prédios que são réplicas exatas dos prédios do governo taiwanês. E o objetivo disso, qual é? O objetivo é realizar treinamentos militares nelas por parte do exército chinês. Treinamentos que simulam operações de invasão desses prédios em preparação para esse próximo cenário. Então, as últimas imagens de satélite que foram divulgadas por vários jornais internacionais mostram que o tamanho do campo de treinamento triplicou em comparação com as últimas imagens que eram do ano passado. Indicam a adição de outros edifícios, entre eles um novo edifício que ficou claro ser uma cópia exata do prédio do parlamento taiwanês. O que significa que o plano chinês está praticamente pronto, ou seja, está se aproximando agora. Hoje, até mesmo o treinamento para invadir o prédio do parlamento taiwanês está sendo realizado. Notícias como essas realmente causam muito medo hoje dentro de Taiwan, o que faz com que Taiwan está sempre correndo contra o tempo para pedir mais armas aos Estados Unidos, correndo contra o tempo para pedir proteção dos Estados Unidos, e assim, isso significa uma submissão total. Submissão às exigências de Trump, submissão aos Estados Unidos. Mas o estranho hoje é que surgiu recentemente um cenário que causa muito medo, um medo ainda maior em Taiwan, um cenário sobre o qual se começou a falar com força. Talvez está mais próximo hoje e só espera o momento certo ou a data certa. Esse cenário, o que é? É que o presidente americano, Trump, assine um acordo para abandonar Taiwan em favor da China. Antes de entrar nos detalhes desse próximo acordo, todos devem saber que Taiwan hoje é um dos principais importadores da Rússia. Taiwan é o maior comprador de gasolina pesada russa. Todo mundo sabe que o presidente americano, Trump, recentemente travou grandes conflitos contra todos esses países que ainda compram petróleo e gás da Rússia. Ou seja, em grandes quantidades como a Índia, como o Brasil e outros países, ele impôs pressões, impôs tarifas alfandegárias altas para que abandonassem a importação da Rússia. Mas fica claro que Taiwan, que é um dos aliados mais importantes dos Estados Unidos, ainda hoje compra derivados de petróleo da Rússia. Na verdade, mais do que isso, suas compras da Rússia aumentaram 8 vezes. Ou seja, desde o início desta guerra na Ucrânia, aumentaram 8 vezes.
Existem várias organizações não governamentais que emitiram relatórios esclarecendo isso, criticando essa situação e receberam uma cobertura midiática muito ampla na Europa, especialmente no Reino Unido, pelos jornais britânicos. Fatuan, o que você diz? Taiwan interpreta isso como uma necessidade urgente desse óleo pesado russo para a indústria do plástico. Também para a fabricação de um conjunto de compostos essenciais usados na produção de semicondutores e chips eletrônicos e assim por diante. Isso, como todos sabem, é o orgulho da indústria taiwanesa, é o pilar dessa economia taiwanesa. Então, quando Taiwan percebe movimentos políticos chineses ou movimentos militares chineses visando controlá-la, ela renova seu pedido de proteção aos Estados Unidos e, consequentemente, cede a uma série de exigências americanas. Por exemplo, com o surgimento desses novos movimentos chineses recentemente, e após mais de 9 meses desde que Trump assumiu o governo dos Estados Unidos, finalmente Taiwan diz que está pronta para interromper as importações de Baoxi. A Rússia afirma que está pronta para abrir mão da gasolina pesada russa e não diz mais que isso é impossível, que precisa muito dele para suas indústrias. Então, houve uma diferença que aconteceu também, se todos notaram recentemente. Taiwan anunciou que está pronta para investir 165 bilhões de dólares para construir 7 fábricas de chips eletrônicos no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Se o ex-presidente americano Joe Biden conseguiu transferir uma fábrica de chips eletrônicos de Taiwan para os Estados Unidos, especificamente para esse estado, o Arizona, o atual presidente Trump está planejando construir 7 novas fábricas no estado do Arizona e Taiwan concordou com isso recentemente. Ou seja, depois dessas ameaças que surgiram com força por parte da China, prestem muita atenção aqui. Trump havia pedido a Taiwan para transferir metade das fábricas que possuem, especializadas em chips eletrônicos e semicondutores, para os Estados Unidos. Em troca de quê? Em troca de protegê-la de qualquer possível invasão da China. Taiwan tem cerca de mais de 24 fábricas, e quando os Estados Unidos dizem 12 fábricas ou mais, mas Taiwan recusou essa exigência e disse que está disposta apenas a transferir 7 fábricas para o estado do Arizona. Mas aqui, prestem muita atenção também a este ponto muito importante hoje. Quando o governo de Taiwan diz que está disposto a transferir 7 fábricas para os Estados Unidos, isso representa a maior preocupação, ou seja, uma preocupação muito grande para a China antes de qualquer outra coisa. Por que isso prejudica a China? Porque o que todos precisam saber é que a China, há algum tempo, já está pronta e capaz de recuperar a ilha de Taiwan. Ou seja, pela força militar, pronta militarmente, a China, com as capacidades militares e a tecnologia que possui hoje, pode recuperar essa ilha em poucos dias. Mas o que está atrasando essa decisão? Não é o medo dos Estados Unidos, não é o medo de qualquer intervenção militar americana. A China está totalmente convencida de que os Estados Unidos não vão intervir militarmente. A China está totalmente convencida de que os Estados Unidos nunca entrarão em nenhuma guerra. A China talvez usaria armas nucleares por causa de uma pequena ilha do tamanho da Bélgica ou do tamanho da Holanda, por causa de uma pequena ilha que poderia ser dispensada. Então, o que está atrasando essa decisão? É que a China quer recuperar Taiwan sem destruí-la, sem causar destruição lá. A China não quer recuperar uma terra árida, a China não quer recuperar uma ilha totalmente destruída, ou seja, pela guerra. Ela quer recuperá-la como está hoje, intacta e rica com todos os seus recursos, com toda a sua capacidade produtiva, industrial e econômica, e assim por diante. Quer recuperá-la exatamente como está agora, com essa riqueza, com essas fábricas de chips eletrônicos e assim por diante, que, como todos sabem, tem uma importância estratégica muito grande, fazem parte do futuro do mundo. Por isso, ela busca uma solução política, busca um grande acordo com os Estados Unidos. A China agora quer aproveitar o fato de ter um homem de negócios
Trump à frente do governo dos Estados Unidos para chegar a um acordo. Os Estados Unidos abririam mão politicamente dessa ilha para a China, ou seja, abririam mão desse apoio político e desse apoio militar que oferecem a Taiwan. Nesse caso, a China poderia entrar em Taiwan, poderia invadi-la militarmente com o mínimo de perdas. Assim, ela controlaria apenas esses prédios governamentais, como o parlamento, a presidência, os diversos ministérios e outros. E então, anuncia oficialmente a anexação de Taiwan. O perigoso hoje é que quando Taiwan decide transferir 7 fábricas de chips eletrônicos ou semicondutores para os Estados Unidos, isso preocupa a China, porque ela vê que está começando a perder essas fábricas. Ou seja, as riquezas que Taiwan possui estão começando a ir para os Estados Unidos. E, portanto, mesmo que a China recupere essa ilha depois disso, o que ela vai recuperar afinal? Ela vai recuperar uma ilha sem essas fábricas, sem esse peso industrial, sem esse peso estratégico. O lugar mais importante para Taiwan vai desaparecer. Ele foi para os Estados Unidos, então aqui está o grande perigo, porque decisões como essa podem fazer com que a China acelere seus planos militares para recuperar Taiwan pela força militar. Por quê? Antes que tudo vá para os Estados Unidos, isso realmente nos coloca diante de qualquer cenário militar inesperado. Hoje, a China ainda quer resolver essa questão de forma política. Por que eu digo isso? Porque hoje ela está oferecendo aos Estados Unidos investimentos no valor de US$1 trilhão, em troca de os Estados Unidos abandonarem de vez a ideia de Taiwan. Quer dizer, imaginem comigo esse valor enorme, US$1.000 bilhões, só para que os Estados Unidos parem. Esse apoio político e militar a Taiwan significa uma oferta tentadora. Na verdade, se Taiwan oferece investir nos Estados Unidos com essas fábricas de chips eletrônicos no valor de US$165 bilhões, a China diz que vai oferecer US$1 trilhão só para que deixem Taiwan ao seu destino com a China, para que a deixem sozinha. O que muitos meios de comunicação americanos estão dizendo agora. Isso, de acordo com fontes confiáveis, está dizendo o quê? Dizem que a China agora está apenas esperando a resposta dos Estados Unidos, esperando a resposta de Trump, que pode vir apenas por meio de uma declaração, talvez apenas uma declaração, reconhecendo que Taiwan faz parte da China. Então, só nesse momento, o que vai acontecer? A China vai agir militarmente para fazer o quê? Agora, Trump, como um homem de negócios, talvez esteja em uma situação em que é difícil escolher. Ele escolhe US$1 trilhão em investimentos e evita um cenário de guerra, ou escolhe uma grande guerra, porque agora a China nunca vai permitir que essas fábricas sejam transferidas para os Estados Unidos, nunca vai permitir que as riquezas sejam transferidas para os Estados Unidos e deixar para ela apenas a garota ou uma terra sem nenhum valor estratégico. Talvez signifique que se os Estados Unidos não aceitarem essa oferta, talvez a China mude essa abordagem e escolha o cenário de destruição, escolherá então o cenário de guerra. E assim, aplicar o princípio de que o que não é nosso também não será de vocês. Então, hoje, todos os olhares estão voltados para esse encontro esperado entre Trump e o presidente chinês. Agora esse encontro está sendo preparado, agora estão se preparando para ele. E esse encontro, segundo as declarações de Trump, está previsto para o próximo mês de novembro, porque a China espera que esse encontro seja a data da assinatura desse acordo. Taiwan está tentando ao máximo seduzir Trump para atender às suas demandas e afastá-lo desse acordo. E Trump agora está planejando ver o que é melhor economicamente, estrategicamente e assim por diante para os Estados Unidos. E não podemos esquecer a um ponto muito importante, que hoje Taiwan se tornou para o padrão desse conflito nessa região. Ou seja, quanto mais houver aproximação entre os Estados Unidos e Taiwan, mais haverá uma aproximação maior entre a China e a Rússia. O principal objetivo de Donald Trump agora é afastar a China da Rússia, ou seja, quebrar essa aliança forte que começou a se formar hoje, o que talvez realmente signifique que haverá um acordo. Então, o importante é, como foi esse encontro? Como foram os resultados?
A China está realmente determinada a recuperar essa ilha, a recuperar seus territórios. Não importa o que isso lhe custe. Ela nunca permitirá a transferência dessas fábricas. Hoje, a China está preparada para todos os cenários, tanto militar quanto tecnologicamente. Na sua opinião, qual é o cenário mais provável? Obrigado. Será realmente feito um acordo com o Trump e dada à China essa riqueza estratégica? Ou Trump não aceitará isso? Ele não aceitará o trilhão de dólares e, consequentemente, veremos uma guerra devastadora na região? Respondam para a gente nos comentários abaixo deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever e clicar no botão de like.